O medo parece ser um dos piores males do nosso século. O ser humano moderno é um ser medroso e angustiado. Tem Deus alguma solução para este problema? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, como viver sem medo do futuro? Eu estava voltando de Madrid para Rio de Janeiro no voo 711 da Varig e dormia profundamente depois de um dia cansativo de muito trabalho. De repente acordei. Quando abri os olhos, dois fatos ficaram bem claros na minha mente. Primeiro, o avião parecia cair violentamente e segundo, os passageiros gritavam desesperados. Na verdade, foi só uma daquelas turbulências sem maiores consequências. Mas aquilo serviu para que eu chegasse a uma conclusão surpreendente. Numa tragédia, morre muito mais gente por causa do medo que pelo próprio acidente. Para onde poderia sair uma pessoa lá nas alturas, em meio ao Oceano Atlântico? Mas era isso justamente o que algumas pessoas pretendiam fazer. Sabe, querido, o medo paralisa. O medo enlouquece e mata muita gente. O medo leva o ser humano a fazer as coisas mais incoerentes e irracionais. Mas o medo está ali, em nosso dia a dia, bem disfarçado de muitos rostos. Você sabe, tem pessoas que experimentam o medo da solidão, medo de perder o cônjuge, medo de morrer, medo de ficar pobre, medo da escuridão, do passado, do futuro, da vida, da realidade, enfim, medo. O medo está todos os dias presente. Outro dia uma senhora desesperada me procurou. Queria que eu fizesse uma oração com ela, porque tinha certeza, entre aspas, que alguém tinha feito um trabalho de macumba contra ela. Em outra ocasião, um garotinho de 5 anos veio falar comigo e me disse: pastor, ore para eu não crescer. Aí eu perguntei: por que você não quer crescer? Ele me respondeu que não queria crescer porque tinha medo de ficar adulto e sofrer como seus pais sofriam. Que tragédia. Medo, temor, pânico, fobia. Não importa o nome que possam dar. Ele é sempre uma coisa que perturba, incomoda, não deixa a pessoa ser feliz. O medo está nas raízes do próprio ser humano. Embora seja uma experiência que só apareceu depois do pecado, encontramos aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, os versículos 8 ao 10, o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Imagina você a dor que deve ter sentido o pai quando o filho querido apresentou-se aquela tarde carregando em sua experiência um sentimento estranho, o medo. A partir dali, o medo passou a ser o cotidiano do homem. Hoje, tem gente que tem medo de passar por debaixo de uma escada, medo de gato preto, medo de levantar com o pé esquerdo, medo da sexta-feira 13 e até medo de passar próximo a um cemitério. No livro de Apocalipse, encontramos uma palavra confortadora de Deus com relação ao temor. João estava na ilha de Patmos, estava sozinho. Tinha aproximadamente 100 anos de idade. Ele tinha a vida toda esperado o cumprimento da promessa que Jesus fizera aos seus discípulos de que voltaria.
Quando Jesus os deixou no Monte da Ascensão, dizendo que voltaria breve para levá-los com ele, João pensou que não morreria sem ver o cumprimento da promessa. Mas o tempo tinha passado e Jesus não voltava. O povo de Deus estava sendo perseguido. Ele mesmo, João, estava naquela ilha, desterrado e condenado a morrer como um marginal. Talvez em seu coração ele se perguntasse: onde estás, Senhor Jesus? Por que me abandonaste? Por que te esqueceste de mim? Ah, querido, não essa a sensação que toma conta de nós quando nada parece dar certo? Está você, porventura, vivendo um daqueles momentos em que você não vê saída por nenhum lado? Seu casamento está caindo aos pedaços e você não sabe mais o que fazer para reconstruí-lo. Seu filho está amarrado a uma situação da qual você não sabe como tirá-lo. Seu negócio anda mal e na atual conjuntura das coisas, você não sabe como saldar as dívidas e recomeçar tudo de novo. Aí aparece em seu coração a famosa pergunta: onde está Deus que não me ajuda? Por que me abandonou e se esqueceu de mim? Você pode imaginar como João se sentia aquele dia na ilha de Patmos? Estava tudo escuro à sua volta. Ele não sabia qual era a saída para seu problema. Pensava talvez que a Igreja de Deus seria exterminada completamente por causa da perseguição. E quando estava em meio a esses pensamentos, de repente ele teve uma visão que deixou ele mesmo registrada da seguinte maneira em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, 12, depois do 12 até o 18. Achei-me em espírito, disse ele, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como fogo, chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Você vê Jesus. Jesus sempre aparece no momento mais crucial da existência. Quando não temos mais forças e estamos com medo de tudo. Quando sentimos que chegou o fim de nossas tentativas humanas. Aí quando não vemos mais saída, Jesus sempre aparece. Só que nem sempre ele aparece como nós o esperamos. Eu não sei como é que João esperava a Jesus, mas o incidente relatado me mostra que o discípulo não esperava seu Senhor daquela maneira. De outro modo, não teria caído aos seus pés como morto, com medo da situação. Ele teria se levantado e corrido para abraçar o seu Senhor. Mas já tinha feito tantas vezes isso quando estava na terra. Ele foi o único que encostou a cabeça no coração de Jesus. Por que agora não o fez? Sabe por quê? Porque João conhecia o Cristo das sandálias empoeiradas e da túnica velha.
O Cristo das mãos calejadas na carpintaria de seu pai, que de repente ali, na ilha, o discípulo vê como que um ser de aparência deslumbrante. Ele tem os cabelos brancos como a neve, os olhos como chama de fogo. Aqueles são olhos que veem tudo, nada há oculto para aqueles olhos. Ele conhece tudo, ele vê tudo. Não há dor que você experimente que ele ignore, nem lágrima que você derrame que ele não veja. De sua boca sai uma espada de 2 gumes. O que significa aquela espada? O apóstolo São Paulo explica em Efésios capítulo 6, versículo 17, da seguinte maneira: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembra-se que uma das coisas que o inimigo quer destruir neste mundo é a palavra de Deus? Lembra-se disso? Mas ali, naquela visão, está a palavra vitoriosa e soberana na boca do Senhor Jesus. O aspecto imponente de Jesus confunde o coitado São João. Em lugar de ficar feliz, ele fica triste. Em lugar de louvar o nome de Jesus, ele se apavora. Ele pode ter pensado que talvez aquele fosse um capitão do exército romano que vinha para acabar com sua vida e então caiu prostrado, esperando a estocada final, tremendo de medo. Foi aí que João sentiu o toque maravilhoso de Jesus. Aquele toque já fez milagres muitas vezes. Um dia, tocou os olhos do cego e o cego viu. Tocou o leproso e as carnes apodrecidas do homem ficaram curadas. Agora essas mãos maravilhosas tocam o ombro de um homem velho, acabado, derrotado e temeroso. E a voz suave diz: não temas, sou eu. Querido, Jesus se identifica depois como o primeiro e o último. Aquele que derrotou a morte e agora vive pelos séculos dos séculos. Claro, se Jesus pode vencer o pior inimigo do homem, que é a morte, pode vencer qualquer outro obstáculo. Por que temer, então? O que pode fazer uma simples escada, ou um espelho quebrado, ou um gato preto contra você? Que poder tem a escuridão, ou a pobreza, ou a doença sobre você? De repente, João sente-se curado do temor. Levanta-se de seu marasmo, ergue-se por cima de seus medos interiores. Percebe que nunca esteve só e que não haverá forças do inferno capaz de derrotar o povo de Deus. E então houve o grande remédio para conservar-se curado do medo. Está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. A ordem de Jesus é: escreve. Poderia ter sido trabalha, ou estuda, ou faz, ou constrói, ou realiza. Mas ocupe-se em algo. Deixe de se lamentar, levante a cabeça, parta para a ação. Não te mandei eu, disse o Senhor, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu amigo querido, existem milhares de pessoas neste mundo que estão morrendo afogadas num mar de lamúrias e lamentações, paralisadas pelo medo, sem saber que perto deles há um Deus que não conhece derrota. Em 1956, um barco de pesca achou boiando num lugar onde deságua o rio Amazonas um barco pequeno
cheio de gente moribunda. Todos os náufragos foram resgatados. E a primeira coisa que eles pediram foi água, por favor, água. O capitão que os resgatou sorriu e respondeu para eles: água? E por que vocês não beberam se há muito tempo estão boiando em água doce? Sabe, tem muitas pessoas morrendo de medo em nossos dias. E morrendo de medo sem motivo. O Deus do Apocalipse se apresenta hoje e diz: não temas, sou eu, o princípio e o fim, aquele que venceu a morte e vive pelos séculos dos séculos. Você não precisa ter medo de nada. Você precisa depositar sua confiança em Cristo. Naturalmente que você vive num mundo cheio de dificuldades, de problemas, de lutas. Quem sabe neste momento você está vivendo o maior drama de sua vida, sem saber como fazer para resgatar seu casamento feito pedaços pela traição, sem poder arrancar o ódio que você sente no coração por alguma pessoa. Quem sabe desempregado, endividado. Quem sabe neste momento um filho seu está na UTI, entre a vida e a morte. Quem sabe há muitos meses você anda batendo portas procurando um emprego e não consegue. Esta semana alguém rejeitou você ou alguém jogou na sua cara que você não está trazendo dinheiro nem para comer. A dor se apoderou de seu coração. Você sente ninguém, acabado. E aí, de repente, por acaso, ligou a televisão. E aqui está. Não sou eu que está conversando com você neste momento. É o Espírito de Deus. O ser humano nada mais é do que um instrumento de barro. Esqueça que há um homem conversando com você. Feche os olhos e imagine Jesus se aproximando de você, assim como na ilha de Patmos Jesus aproximou-se de João. E Jesus dizendo: filho, nem tudo está perdido, porque eu vivo. Eu não conheço derrota. Venci o diabo quando era criança e me tentou derrotar, me tentou tirar a vida. Venci o diabo na cruz. Venci o diabo na tumba. E hoje eu posso vencer o inimigo no seu coração. Portanto, vamos ouvir agora uma música especial. E enquanto você ouvir as letras dessa música, acredite no Senhor Jesus Cristo e entregue seu coração a Ele. Nas ruas da cidade há tanta gente em dor e aflição, mas ó, Cristo ama todas elas, sejam crianças, velhos, seja lá quem for, seu coração está aberto a todos e seu perdão de graça quer doar. Por isso sinto que é meu dever em minha vida sempre aprender ser como Cristo. Fazer
todos ver a Cristo em nós. No dia em que encontrei a Cristo, o seu amor inundou o meu ser e nova criatura me tornei. A minha vida Ele completou. E agora neste mundo escuro tenho a missão de só brilhar a luz que Ele deixou. E pela sua misericórdia quero ser e sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer. Ser como Cristo, ser como Cristo, e cumprirei o meu dever se fizer o seu querer, que possam todos ver a Cristo em nós. Obrigado. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, neste momento, há pessoas comovidas em seu coração, do outro lado da câmera. Pessoas angustiadas, pessoas tristes, pessoas que precisam ouvir tua voz maravilhosa dizendo: filho, eu sou, não temas, levanta-te, luta, trabalha, parte. Não fique sentado na inércia, nas lamúrias, acredita, você não está sozinho, eu estou contigo. E Pai, que essas pessoas se levantem em nome de Jesus e partam rumo àquilo que para eles é impossível. Mas em teu poder e em tua força, eles serão capazes de realizar o que até aqui não conseguiram. Em nome e pelos méritos de Jesus.